Começa agora o Gospel News desta quarta-feira. Hoje é dia 8 de abril de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo prepara programa para quitação de dívida após dados mostrarem crescimento na inadimplência em todo o país. Comissão do Senado aprova redução de jornada de trabalho para a enfermagem e pede reajuste do piso pela inflação. Estados Unidos e Irã concordam com cessar-fogo, mas horas depois o Irã volta a fechar a passagem de Hormuz por conta de ataques contra o Líbano. Polícia Militar apreende 50 toneladas de maconha no Complexo da Maré. Missão Artemis II captura 9 imagens a partir da Lua. E a vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo Lula estuda um plano para renegociar as dívidas dos brasileiros. Dados do Banco Central mostram que quase 30% da renda das famílias é utilizada para pagar o endividamento. Ministros do governo se reuniram nesta semana para discutir as linhas gerais do programa, que será implementado especialmente para as famílias de baixa renda. Segundo fontes, o programa deve ser anunciado nesta semana e terá também um eixo específico para a resolução de débitos de micro, pequenas e médias empresas, para viabilizar uma redução dos juros cobrados pelas instituições financeiras. O governo deve fazer um aporte no Fundo Garantidor de Operações. O governo Lula já havia implementado outro programa de renegociação de dívidas entre 2023 e 2024. O Desenrola, que renegociou 53 bilhões de reais em dívidas de aproximadamente 15 milhões de pessoas. As betas têm sido apontadas como uma das causas de aumento do endividamento das famílias. Por isso, a ideia do governo é propor uma restrição aos jogos para quem entrar na renegociação promovida pelo governo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o uso do FGTS para o pagamento das dívidas está em análise, mas, segundo ele, haverá uma discussão sobre a razoabilidade da medida. Uma pesquisa publicada hoje apontou um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um eventual cenário de segundo turno da eleição deste ano. Segundo esse levantamento, Meio Ideia, o petista lidera com um pouco mais de 40% contra 37% de Flávio. No segundo turno, o petista soma 45,5% das intenções de voto e o senador 45,8%. A pesquisa também mostrou que o eleitorado segue dividido quanto ao voto. 51,4% disseram que ainda podem mudar de escolha até a eleição. 1.500 pessoas foram entrevistadas através do telefone e o nível de confiança é de 95%. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado aprovou hoje uma PEC que reduz a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares para 36 horas semanais e restabelece também um reajuste pela inflação para o piso salarial da categoria. O relator defendeu a redução de forma a compensar a exposição a jornadas consideradas árduas, que podem chegar a 44 horas semanais. O texto segue para análise do plenário. Estados Unidos e Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas na guerra. O anúncio do acordo foi feito pelo presidente norte-americano Donald Trump. Na manhã de hoje, sites especializados já mostravam uma grande movimentação no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de ontem que adiou por 2 semanas o ultimato contra o Irã e disse ter condicionado a medida à abertura completa do Estreito de Hormuz. Pouco tempo depois, o Irã confirmou o acordo. Trump disse que resolveu adiar os ataques após um pedido de autoridade do Paquistão.
Segundo ele, os Estados Unidos receberam uma proposta de plano de paz do Irã com 10 pontos, considerado uma base viável para a negociação. Após o posicionamento de Estados Unidos e Irã, Israel também aceitou a trégua. O Paquistão confirmou que conversas entre negociadores norte-americanos e iranianos vão começar a partir da próxima sexta-feira, e essas conversas podem definir um cessar-fogo definitivo na guerra. Mas tudo mudou hoje à tarde. O Irã voltou a fechar o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Hormuz após os ataques de Israel ao Líbano. Uma fonte militar de segurança iraniana informou que o regime considera os ataques israelenses ao Líbano uma violação do cessar-fogo. Além disso, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o cessar-fogo com os Estados Unidos foi rompido dentro do território iraniano. Pezeshkian confirmou que 2 ilhas iranianas, as de Lavan e Siri, foram bombardeadas nesta quarta. O Estreito de Hormuz foi fechado novamente e a marinha iraniana ameaçou destruir os navios que tentassem atravessar o estreito sem a permissão de Teherã e acrescentou que o trânsito pela hidrovia foi fechado. E nesta quarta-feira, o preço do petróleo despencou para menos de $100 e as bolsas de valores voltaram a se valorizar. Os mercados globais comemoraram nesta quarta-feira o anúncio de uma trégua de 2 semanas entre os Estados Unidos e o Irã. As bolsas de valores de Tóquio, Seul e Xangai fecharam em forte alta, uma tendência que se repetiu na abertura dos mercados de Londres, Paris e Frankfurt. O petróleo bruto West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, caiu 16% para menos de $95 o barril, enquanto o petróleo Brent, referência internacional, caiu quase 15% para $93. De acordo com a empresa de rastreamento marítimo Marine Traffic, 2 navios cruzaram o Estreito de Hormuz, desde que o ministro das Relações Exteriores iraniano confirmou a passagem segura de embarcações por 2 semanas. A hidrovia é o ponto de passagem para 1/5 do petróleo bruto mundial, que Teherã fechou em retaliação à guerra. Enquanto isso, os preços do contrato de gás de referência europeu, o TTF holandês, caíram quase 20% na abertura do pregão. O dólar americano se desvalorizou significativamente em relação ao euro e ao iene, acompanhando a queda dos preços do petróleo. A empresa britânica Shell, dona de boa parte dos postos de combustíveis no Brasil, anunciou hoje que os resultados do primeiro trimestre do ano vão ser beneficiados pela melhora na venda de derivados do petróleo. Em fevereiro, a empresa anunciou um lucro líquido de mais de 11% em 2025, atingindo quase $18 bilhões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a impor tarifas de 50% a todos os países que fornecerem armas ao Irã e que não haverá isenções. O republicano também anunciou que o Irã vai deixar de enriquecer urânio e que os 2 países vão trabalhar para remover o material nuclear enterrado. O exército israelense afirmou hoje que vai continuar a campanha contra os terroristas do Hezbollah. As autoridades do país pediram que os deslocados não voltem para casa até que haja uma trégua. O cenário de guerra se expande pelo Líbano. Nesta quarta-feira, uma densa fumaça se alastrou em meio à destruição em massa após um ataque israelense no bairro Kornit al-Masrah, no centro de Beirute. Os militares israelenses afirmaram ter atingido de surpresa cerca de 100 alvos do Hezbollah em todo o Líbano, descrevendo a operação como o maior ataque coordenado desde o início da guerra com o Irã. Avisamos o líder do Hezbollah de que o grupo pagaria um preço muito alto por atacar Israel em nome do Irã. Hoje cumprimos mais uma etapa dessa promessa. Katz ainda ressaltou que os ataques foram o maior golpe sofrido pelo Hezbollah desde a Operação Pagers. O ministro da Defesa se referiu a uma grande operação de 2024 contra o movimento islamista libanês, no qual dispositivos explosivos foram plantados nesses aparelhos de comunicação. Nesta quarta, o exército israelense também realizou novos ataques no sul do Líbano e renovou as ordens de evacuação para a população da região, após declarar que o país não está incluído no cessar-fogo com o Irã, patrocinador do Hezbollah. Mas ao longo do dia, o Irã voltou a fechar o Estreito de Hormuz nesta quarta-feira e ameaçou a romper o cessar-fogo caso o exército israelense não interrompa os ataques ao Líbano. O país disse que Israel violou o cessar-fogo fechado na noite de ontem e que vai punir os responsáveis pelo ataque.
Diversos países se manifestaram após o anúncio de cessar-fogo na guerra do Oriente Médio. A União Europeia e a França pediram que o acordo seja respeitado. A China destacou os esforços pela paz e os paquistaneses se mostraram orgulhosos da mediação do país. Os Estados Unidos e o Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas, 1 hora antes de expirar o ultimato do presidente Donald Trump para destruir a República Islâmica. Vários líderes mundiais reagiram ao anúncio nesta quarta-feira. O porta-voz da Comissão Europeia saudou o cessar-fogo e pediu negociações sobre uma trégua duradoura. O acordo entre os Estados Unidos e o Irã sobre um cessar-fogo representa um passo de afastamento do abismo após semanas de escalada. É crucial que as negociações para uma solução duradoura para este conflito continuem e a União Europeia vai continuar a coordenação com nossos parceiros. Estamos prontos para apoiar os esforços diplomáticos, bem como os esforços de nossos parceiros na região nessa direção. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que o acordo seja plenamente respeitado e inclua o Líbano. Temos repetido isso desde o início deste conflito há quase 40 dias já. É de fato por meio da negociação que seremos capazes de oferecer as garantias de segurança necessárias para assegurar a estabilidade em toda a região. Portanto, o anúncio deste cessar-fogo constitui um desdobramento muito positivo. A China destacou os próprios esforços pela paz. Em primeiro lugar, a China saúda o anúncio feito pelas partes envolvidas de que foi alcançado um acordo de cessar-fogo. Apoiamos os esforços de mediação realizados pelo Paquistão e outros países. A China sempre defendeu um cessar-fogo e o fim do conflito o mais breve possível, a resolução de disputas por meios políticos e diplomáticos e, em última análise, a concretização de uma paz duradoura no Oriente Médio na região do Golfo. A China também empreendeu seus esforços nesse sentido. Já os paquistaneses se mostraram orgulhosos do papel que o país desempenhou no acordo. Como paquistaneses, estamos muito orgulhosos disso, porque até algum tempo atrás ninguém estava disposto a reconhecer o Paquistão. Ninguém acreditava que algo tão significativo pudesse ser realizado a partir daqui. Portanto, o Paquistão realizou uma tarefa grandiosa. Deus concedeu uma grande honra ao Paquistão. As autoridades iranianas anunciaram negociações com representantes de Washington a partir de sexta-feira no Paquistão. O país tem desempenhado um papel fundamental como mediador. No próximo bloco, guerra entre traficantes e policiais no Rio de Janeiro atinge população e atrapalha o dia a dia do trabalhador. E a apreensão de 50 toneladas de maconha no Complexo da Maré. O Rio de Janeiro vive uma realidade ainda mais perigosa após a morte de um chefe do tráfico de drogas no mês passado. Os criminosos obrigam os passageiros a descerem de ônibus e ateiam fogo em plena luz do dia como forma de protesto e força. Depois da morte do chefe do tráfico do Morro dos Prazeres no Rio de Janeiro no mês passado, em uma operação policial, criminosos armados cercaram um ônibus, obrigaram os passageiros a descer e incendiaram o veículo em plena avenida. A cena não é exceção na cidade de quase 7 milhões de habitantes e um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Em retaliação às ações da polícia militar contra facções como o Comando Vermelho, criminosos tomam ônibus em ruas ou avenidas próximas aos acessos das favelas e posicionam os veículos ao longo da via. O objetivo é impedir a passagem dos serviços de segurança e servir como uma demonstração de força ao causar caos na cidade. E, às vezes, um ônibus está utilizado como barricada, mais de 50 ficam parados e outro tanto tem que desviar o itinerário. E certas vias, como é o caso do tanque, que está demonstrado aqui atrás, não há por onde você desviar. É uma passagem cujo desvio fica a mais de 15 quilômetros. Na mega operação policial de outubro do ano passado, nos complexos do Alemão e da Penha, a mais letal da história do país, mais de 100 ônibus foram transformados em barricadas e cerca de 500 mil pessoas não conseguiram completar suas viagens. Em meio a este cenário, a rotina dos motoristas foi tomada pelo medo e apreensão. De acordo com a Rio Ônibus, entidade que reúne as empresas operadoras da cidade, quase 200 motoristas foram afastados temporariamente no ano passado por estresse, medo de trabalhar ou ataques de pânico. João, pseudônimo de um motorista com 15 anos de profissão, relatou a experiência recente de ter seu ônibus sequestrado. Mas o terror é muito grande.
Na hora a gente só pensa na família, nos filhos, né? Porque a gente pensa logo que o pior vai acontecer. Que além da agressão, eles vêm decididos a fazer tudo de ruim. Eu sempre tive o sonho de ser motorista. Minha família me apoia, mas ao mesmo tempo está em casa apreensiva, com medo se eu vou chegar em casa bem, né, são e salvo. Os incêndios prejudicam sobretudo os moradores das zonas oeste e norte do Rio, as áreas mais pobres. Muitos levam horas para se deslocar até seus trabalhos na zona sul da cidade. Sim, eu evito mais andar de ônibus porque é muito perigoso. A gente passa por várias comunidades e hoje em dia está tendo muita guerra. Então a gente não sabe quando que vai acontecer, né, deles estar invadindo, da polícia estar invadindo. E a primeira coisa que eles fazem é parar os ônibus. Na tentativa de minimizar os impactos, as autoridades avisam com antecedência a Rio Ônibus sobre as próximas operações policiais. As interrupções no transporte afetam também as crianças e adolescentes. Um estudo recente mostra que quase 190 mil alunos tiveram dificuldades de ir à escola entre 2023 e meados de 2025. De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada no Brasil, 95% das escolas do Rio foram afetadas em algum momento. A organização adverte que a responsabilidade é tanto do enorme impacto do controle territorial armado sobre a mobilidade, quanto do Estado, que também possui um papel na produção das violências e desigualdades. A Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu quase 50 toneladas de maconha durante uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Mais de 250 agentes participaram da ação. A Polícia Militar informou que 48 toneladas de maconha estavam escondidas em um bunker improvisado no terraço de uma fábrica. Os tabletes foram encontrados após a ação dos cachorros do batalhão. O processo para a retirada do entorpecente foi longo. Cerca de 5 horas de trabalho e uso de 4 caminhões. Durante a operação, 4 fuzis e 4 pistolas que estavam escondidas próximos ao local foram apreendidas. A Polícia Militar suspeita que o local seria de armazenamento para distribuição da droga para outras partes do Rio de Janeiro. O prejuízo estimado é de aproximadamente 50 milhões de reais. Um incêndio destruiu metade da cobertura do velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4 horas da madrugada. O subcomandante-geral da corporação, Luciano Sarmento, afirmou que não houve danos na estrutura interna e que os agentes evitaram uma grande tragédia. 60 militares de 6 quartéis foram mobilizados para apagar as chamas. Não houve vítimas. Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e matou um suspeito no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A perícia constatou mais tarde que a arma utilizada pelo criminoso era falsa, conhecida como simulacro. O caso foi classificado como roubo seguido de homicídio decorrente de intervenção de policial. E a seguir, a Grécia vai proibir redes sociais para crianças e menores de 15 anos. E a vitória do São Paulo na Copa Sul-Americana. Comunidades indígenas começaram uma marcha em Brasília para exigir uma maior celeridade na demarcação de terras pelo governo do presidente Lula. Comunidades indígenas de todo o país iniciaram uma marcha em Brasília para exigir maior celeridade na demarcação de terras pelo governo federal e protestar contra o Congresso. Milhares marcharam em direção ao Congresso, ao qual a articulação dos povos indígenas do Brasil acusa de ser inimigo dos povos e aliado do setor agrícola. Nossos rios, nossas florestas, nosso território nunca estiveram à venda. Queremos respeito do STF, respeito do Congresso Nacional com o nosso território, que é a nossa casa. E nós viemos aqui fazer as incidências, né? E vamos sair daqui com resultado positivo. O Congresso aprovou em 2023 a Lei do Marco Temporal, que limita as reivindicações dos povos originários sobre suas terras. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha invalidado essa legislação, setores de direita insistem e avançam no Congresso uma emenda para incluir a tese na Constituição. Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, cerca de 100 terras indígenas aguardam a assinatura do governo. O Brasil tem 1,7 milhão de indígenas em uma população total de 212 milhões de habitantes.
A gigante americana de semicondutores Intel vai atuar em parceria com o bilionário Elon Musk em um projeto para fabricar chips para automóveis e robôs da empresa Tesla. Os valores da parceria não foram divulgados. A Intel vai colaborar com o empresário Elon Musk em um projeto para fabricar chips para automóveis e robôs da Tesla, assim como para centros de dados na Terra e no espaço. Em mensagem publicada na rede social X, a gigante americana de semicondutores afirmou que está orgulhosa de se juntar ao projeto Terafab, com SpaceX, xAI e Tesla para melhorar a tecnologia da fabricação de processadores. Ao contrário de seus principais concorrentes americanos, Nvidia, Broadcom e AMD, que terceirizam a produção de chips, a Intel conta com capacidade industrial para uma fabricação própria. O homem mais rico do mundo apresentou inicialmente o seu projeto Terafab no fim de março, sem mencionar a participação de algum sócio. A iniciativa Terafab busca consolidar em um só lugar a fabricação de chips lógicos, como as unidades de processamento CPU e GPU essenciais para IA, e a produção de processadores de memória, que atualmente são escassos. Os chips da Terafab estão destinados ao software de condução autônoma da Tesla, ao software que vai impulsionar os robôs humanoides Optimus desenvolvidos pela empresa e também ao funcionamento de centro de dados. A SpaceX está trabalhando atualmente no lançamento de centros de dados espaciais em órbita, o que aumentaria significativamente os recursos para o armazenamento de dados e para o desenvolvimento e uso da IA. O primeiro-ministro da Grécia anunciou hoje que o país vai proibir o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes menores de 15 anos a partir de janeiro do ano que vem. Segundo ele, a proibição vai se aplicar aos aplicativos com fluxo contínuo de conteúdo, como Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. Os aplicativos de mensagens e plataformas de vídeo serão excluídos da medida. O parlamentar citou no vídeo de divulgação que quando uma criança passa horas em frente a uma tela, o cérebro não descansa e que muitas estão cansadas de comparação e pressão. Mais de 57 anos após a famosa foto do amanhecer da Terra feita pelo Apollo 8, os astronautas da Artemis 2 capturaram uma nova imagem com o nosso planeta Terra ao fundo. Um espetáculo digno de ficção científica. A imagem capturada pelos astronautas da Artemis 2 remete a uma foto tirada em 24 de dezembro de 1968 por Bill Anders da missão Apollo 8, conhecida como Nascer do Sol na Terra. Mais de 57 anos depois, a tripulação da Artemis 2 registrou o encobrimento diário do nosso planeta, ou seja, o pôr da Terra no horizonte lunar, pouco antes de iniciar sua viagem de volta para casa. Enquanto estavam em órbita lunar, os astronautas testemunharam um amanhecer e um entardecer, assim como um eclipse no qual a Lua bloqueou o Sol. Eles também observaram regiões do lado oculto da Lua que nunca tinham aparecido iluminadas durante as missões Apollo. Os astronautas vão retornar na sexta-feira na costa da Califórnia, onde sua cápsula Orion deverá descer do mar. Se uma futura missão planejada para o ano que vem for bem sucedida, a NASA espera levar astronautas à Lua em 2028. São Paulo estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O time de Roger Machado foi a Montevidéu, capital do Uruguai, enfrentar o Boston River. O gol da vitória foi marcado por Damian Bobadilla. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.